tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse, capítulo 1, versos 14 a 19. Já no versículo 16 é dito que na mão direita dele havia 7 estrelas. O que é que representam estas 7 estrelas? O próprio Senhor Jesus, aqui no versículo 20 do capítulo 1 do Apocalipse, ele diz o que representa essas 7 estrelas que está na sua mão direita, pois ele diz as seguintes palavras com relação a estes símbolos: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, de acordo com a palavra de Deus, estrela aqui na profecia representa anjos. Mas nós temos que entender que anjo é uma palavra proveniente do grego angelos, que significa mensageiro, literalmente mensageiro. Então, se estrela está representando anjo e o significado da palavra anjo representa literalmente mensageiro, isto significa que estes mensageiros podem ser tanto seres celestiais quanto seres terrestres. Mas para que estes mensageiros possam ser declarados mensageiros do Senhor, eles precisam estar de acordo com a palavra de Deus e levar sua mensagem a toda criatura. Desta forma, eles se tornarão anjos do Senhor, ou seja, mensageiros de Deus. E, meu amado irmão, se você é novo por aqui no nosso canal, então não deixe de se inscrever e ative também o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Aqui no verso 16 também é dito que da boca do Filho do Homem saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que é que representa esta espada afiada de 2 gumes? A primeira coisa que nós temos que saber, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz qual é a espada afiada de 2 gumes. Veja o que a palavra do Senhor nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, de acordo com a palavra do Senhor, esta espada que sai da boca de Jesus é a própria palavra de Deus. E nós já sabemos que dentro do livro do Apocalipse, a palavra de Deus é um símbolo da sua própria lei, dos seus próprios mandamentos. E nós já sabemos que Deus ele possui 10 mandamentos, que foram escritos em 2 tábuas de pedra, escritos pelo próprio dedo de Deus, e foram colocados dentro da Arca da Aliança. E é esta lei que é representada aqui como uma grande espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que é amolada dos 2 lados, representando aqui que esta palavra ela carrega promessas e ameaças. Alguns pregadores, meus irmãos, usam esta palavra usando apenas um lado desta espada, pregando apenas um Deus de amor, mas a verdade é que na Bíblia Sagrada nós também temos um Deus de justiça, e aí está o significado da expressão espada de 2 gumes, pois a palavra de Deus revela um Deus de amor, mas também que é um Deus de justiça. E nós sabemos que a base do trono de Deus, de acordo com Salmos, capítulo 97, versículo 2, é justiça e juízo. E meus irmãos, no verso 16 também diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. O que é que este sol aqui está representando na Escritura Sagrada? O sol aqui, meus amados, dentro do livro do Apocalipse, é um símbolo da glória de Deus, do seu poder.
E esta verdade nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, onde a palavra do Senhor nos diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, verso 23. Então aqui a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. A face de Cristo aqui brilhando como o sol na sua força é um símbolo da glória do nosso Senhor Jesus, mostrando claramente que Ele também é Deus, e é Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que o sol é uma fonte de vida. Nós não conseguimos viver sem o sol. No Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus declarou que Ele é a luz do mundo, nos mostrando que nós não podemos viver sem esta luz, meus amados. Nós não podemos viver sem este sol. E pelo fato deste sol estar brilhando na sua força, nos mostrando aqui, meus irmãos, que nenhum homem no seu estado pecaminoso pode contemplar a face de Cristo e viver a face do nosso Deus e continuar vivo. E é exatamente isso que vai acontecer na sua segunda vinda com os ímpios. Pois os ímpios, eles terão a oportunidade de contemplar a face do Criador de todas as coisas na sua volta. Mas a palavra de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que eles fugirão da presença do Senhor, mas logo serão destruídos pela manifestação da sua glória. E se o conteúdo deste vídeo está agregando valor na tua vida e na vida da tua família, então, por favor, meu irmão, já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham a ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E aqui no versículo 17, meus irmãos, nós temos o momento que Jesus ele auto se declara como sendo o primeiro e o último, fazendo uma referência ao Deus vivo de Isaías capítulo 44, versículo 6, onde a palavra do Senhor nos diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus ele se equipara ao próprio Deus Todo-Poderoso de Isaías capítulo 44, versículo 6, auto se declarando o primeiro e o último. Nós já vimos aqui nos estudos passados que, de acordo com o versículo 8 aqui do capítulo 1 do Apocalipse, Deus o Pai ele diz que Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nos mostrando que Ele é um Deus eterno, incriado, o Todo-Poderoso. Mas agora aqui no versículo 17 do capítulo 1 do Apocalipse, quem auto se declara como sendo o primeiro e o último é o próprio Senhor Jesus, nos mostrando que Ele é tão eterno quanto o próprio Deus, Ele é tão incriado como o próprio Deus, e Ele é tão poderoso como o próprio Deus o Pai. No versículo 18 diz que Ele é aquele que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Este versículo está falando aqui da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, mostrando que Jesus, após a sua ressurreição no terceiro dia, Ele agora estará vivo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E como o próprio verso diz, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui é sinônimo de autoridade. A Bíblia está nos dizendo que Jesus ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. A palavra inferno que aparece aqui no capítulo 1, no versículo 18 do Apocalipse, é a palavra Hades da língua grega e significa literalmente sepultura, pó da terra. É o mesmo pó da terra que é mencionado em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, quando a Bíblia diz que Deus ele formou ao homem do pó da terra. E quando a palavra do Senhor ela nos diz que Cristo ele tem as chaves da morte e da sepultura, a palavra de Deus está voltando a nossa mente para João capítulo 11, verso 25, onde a palavra do Senhor nos diz:
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, de acordo com este versículo, Jesus, ele é a própria vida. Ainda que nós venhamos a descer ao pó da terra, Jesus, ele nos ressuscitará. E é exatamente isso que acontecerá no momento da volta de Jesus. Veja o que está escrito em João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versos 28 e 29. Então veja que, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler da Escritura Sagrada, haverá um momento em que o Senhor Jesus, ele regressará a esta terra para acordar todos aqueles que estão dormindo no pó da terra. Uns vão ressuscitar para receber a recompensa da vida eterna e outros ressuscitarão para receber a recompensa da morte eterna, a ressurreição do juízo ou a ressurreição da condenação. E finalmente, meus amados, aqui no versículo 19, Jesus ele pede para João escrever as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui nós temos o passado, o presente e o futuro, nos mostrando que a revelação da profecia mostrada para João na ilha de Patmos, ela vai tratar de eventos que aconteceram no passado, eventos que estavam acontecendo no tempo presente do apóstolo São João e eventos que ainda ocorreriam no futuro, nos mostrando que o livro do Apocalipse é um livro que trata do passado, do presente e do futuro. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: muitas águas. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender o Apocalipse verso por verso desde o início até aqui. Então, deixado esse recado para você, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.